Olá! Então, estamos com o nosso Troca de Valor 17ª edição. O episódio de hoje traz 2 convidados. E o assunto diz respeito a você, especialmente. Toda pessoa tem um coração, toda pessoa tem um corpo, e esse corpo tem que ser saudável. E aqui eu tenho 2 pessoas que vão ajudar e também trazer muitas dicas e alertas com relação ao nosso Troca de Valor de hoje. Com a gente aqui no Troca, eu recebo com toda a satisfação, alegria, para a gente inspirar, para dar exemplos e também para alertar você, doutora Fabiola Morosini. Uma alegria tê-la aqui no nosso Troca de Valor, e também doutor Ricardo Birkli, meus amigos já de longa data. Olha, uma alegria mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite do Troca, de estar aqui com a gente e a gente poder falar um pouquinho sobre saúde. Afinal de contas, como é importante, né? Eu acho que a gente ter esse bem maior que é a nossa saúde. Então, eu gostaria de iniciar aqui falando inicialmente com a doutora Fabiola, que é uma pessoa hoje que vem até a gente para falar sobre, especialmente, nós estamos, o nosso Troca de Valor, essa edição, ela vai rodar aqui no Outubro Rosa. Outubro Rosa. Então, o que é o Outubro Rosa? É um alerta, é um grito para que as mulheres realmente tenham essa sensibilidade de se cuidarem, especialmente das mamas. Está aqui uma mastologista renomada e hoje certamente que adotou, né, essa paranaense da cidade de Curitiba, que adotou o caçador já há algum tempo, graças a Deus, né? Casada também com outro especialista, doutor Thierry, ela que é mamãe do Léo e o Rafa, essas 2 figuraça, não deu para trazer hoje aqui, gente, senão... Eu destruí o estúdio. Eu destruí o estúdio, gente. Então, é claro, filha aí do seu Júlio e também da dona Rosângela, que são orgulhosos desta filha. E eu gostaria de também dizer que a Fabiola se formou há 14 anos atrás na Federal do Paraná, ou lá em Curitiba, foi por lá, né? Então as coisas que aconteceram e se tornou então esta grande profissional. Com todo respeito, falando agora do meu amigo Ricardo Birkli. Brincávamos aqui em off, temos a mesma idade, 5.5, mas eu disse para ele, me respeita, tá? Eu sou de janeiro, ele é de abril, né? Doutor Ricardo Birkli, meu amigo, né? Lembro talvez dos primeiros dias em que este jovem chegou à cidade de Caçador, vindo lá dos Pampas, né? Da terra de Santa Rosa, ele que se formou lá em Santa Maria, né? Lá tudo é santo, é santa, né? E casada com a Fernanda, certo? Ele que é papai e deve seguir, tá seguindo? Já tá? O Guilherme já está formado. Está formado já. Doutor Guilherme é papai do Guilherme e também da Júlia, natural de Santa Rosa, como já falei, e, é claro, é filho aí da dona Inês e do seu Rudi. Tá? Então, o seu Rudi é advogado? Advogado. É. Se aposentou agora com 86 anos, se aposentou. E a dona Inês, uma professora. Professora. Ensinou bem o guri. Acho que sim. 33 anos de profissão, 33 anos salvando vidas, 14 anos salvando vidas. Bom, agora sim, já apresentados devidamente, é claro que tem muita coisa ainda que a gente vai revelar aqui com relação aos nossos convidados, mas começo então por você. Fabiola, primeiro seja bem-vinda ao Troca e vamos falar sobre essa profissão fantástica que você escolheu e adotou, que é
a área da medicina e especialmente hoje cuidar das mulheres. Claro que a mastologia também atende alguns casos de homens. Sim. Mas, então, gostaria que você falasse um pouquinho, iniciando aqui esse nosso bate-papo super bacana no Troca de Valor. Obrigada, Denilson. Quero agradecer o convite. Mais uma vez, uma honra estar aqui. E outubro é um mês muito especial para mim. É um mês que eu estou lá em destaque. Todo mundo me quer, todo mundo me chama, que é o mês do Outubro Rosa. E eu sempre falo que se a mama não tivesse tanta importância devido ao número de casos, geralmente aí o INCA prevê 77 mil casos ano de câncer de mama, a gente não teria um especialista apenas para tratar das mamas, como nós temos, né? Então, é um mês que é de conscientização para você colocar a mão lá na cabeça. Será que eu já fiz meus exames esse ano? Putz, não deu tempo de fazer ainda. Então, vai lá, marca, faz, deixa tudo em dia. Por quê? Câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, tem cura. E a gente quer isso, quer detectar precoce, quer prevenir e quer achar câncer antes para ter cura, que é o nosso objetivo, né? Bacana demais. Bom, eu só quero fazer mais um registro aqui. O Troca de Valor está no ar. Em todas as plataformas você vai poder ter essas entrevistas aqui que a gente tem no nosso 17º episódio, hoje com o Dr. Ricardo e a doutora Fabiola. E lembrando que a gente tem sempre um apoio fundamental. Aliás, combina com vocês. Unimed, seu plano, sua vida. Tá certo? Fique tranquilo. Aqui em Caçador tem Unimed. E no Brasil inteiro nós estamos falando da maior cooperativa, né, de médicos do Brasil e talvez da América Latina. Seria, eu acho que um exagero? Eu acho que não. Bom, Ricardo, Dr. Ricardo Birkley, fala para nós aí como é que está a vida. Você, 33 anos já atuando aqui, já é um caçadorense, né, ô Ricardo? Como é que tá aí? Primeiro, parabéns e muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz em poder participar, que é uma forma da gente poder divulgar e poder passar a informação correta para que as pessoas consigam realmente fazer a parte preventiva. Pois é, eu estou 26 anos já em Caçador, né? Então sou mais caçadorense já do que santarrosense praticamente. E é uma satisfação vir para cá a convite da Unimed. Naquela ocasião não tinha nem urologista que atendia a Unimed na época. E vim para cá e achei alguns companheiros que fizeram residência comigo. O Pelizaro morava junto comigo no apartamento lá em Porto Alegre, fazia residência em radiologia. Então eu cheguei aqui e já achei alguns parceiros, então me senti em casa, né? E como me sinto até hoje. E realmente, assim, nós temos que falar de saúde. E você sabe que homem tem muito mais viúvas do que viúvos, né? E a gente sabe por quê. A mulher se cuida muito mais que os homens, né? Infelizmente. Isso é uma realidade e é difícil mudar. Então os homens têm que deixar a vergonha de lado, deixar o medo de lado e procurar o urologista, fazer o exame. O Novembro Azul que está chegando daqui a pouco mais, é a época da gente chamar a atenção dessas pessoas que elas têm que procurar o médico, né? Como a Fabiola passou, assim, o diagnóstico precoce do câncer é importantíssimo. Nós temos um pouco menos, né? Os câncer de próstata são 65, 68 mil pessoas, novos casos todos os anos de câncer de próstata. E o diagnóstico precoce é imprescindível para a gente poder dar uma possibilidade de cura para essas pessoas. Então elas têm que realmente botar a mão na cabeça e pensar direito e dizer, olha, deixar a vergonha de lado, deixar o medo e procurar um médico e fazer os exames necessários para a gente poder fazer o diagnóstico mais precoce possível. Perfeito. Lembrando, né, que o Dr. Ricardo é especialista em urologia. Não tinha falado, rapaz, né? Então, é claro que é o cara que cuida dessa parte também. E naturalmente, a parte urológica também envolve as mulheres, não é mesmo, doutor Ricardo? Isso tem uma confusão que às vezes ocorre. Você acha que o urologista é só o médico de homem, né? Uhum. E assim, a parte de incontinência urinária, cálculo renal, infecção urinária é do urologista também. Então a mulher, o urologista também atende as mulheres, né? Não só especialmente os homens. Tá certo, então. Bom, nesse momento a gente, então, falamos aqui de Outubro Rosa, Novembro Azul. Se tem
como que aconteceu isso? Não sei se vocês podem me ajudar aqui, porque não é uma coisa tão... isso aqui existe há 100 anos, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, que foi esse chamado, né, demais no sentido da conscientização, Fabiola. O Outubro Rosa, não lembro bem o ano, 1980, na década de 80 que surgiu um movimento nos Estados Unidos e foi com o intuito de prevenção e informação. Então surgiu lá um movimento e aí isso se propagou pelo mundo devido ao número de casos de câncer. Aí chegou no Brasil e é muito bem aceito por todos. Então ele vem para quê? Para você, como eu falei antes, né? O objetivo é fazer rastreamento, porque o rastreamento vai achar câncer inicial. Hoje, um câncer inicial, que seria o quê? Menos de 2 centímetros, ele tem uma chance de cura de mais de 98%. Olha. Então, esta é a importância. E aí, quando a gente fala de Outubro Rosa, a primeira coisa que vem à cabeça é o quê? Mamografia. Né? Sim. Mamografia é o único exame que é capaz de detectar câncer inicial, que é uma lesão que não é nodular ainda, que a gente chama de microcalcificações, é como se fosse um pozinho, uns grãozinhos de areia ali no raio-x da mama, e este câncer é 100% curável. Então, é o único exame que vai detectar isso. O ultrassom não vê isso, a ressonância não vê isso, apenas Toque. A mamografia. Não, também não. Então, é super inicial, e é esse que a gente quer achar com as campanhas do Outubro Rosa. Aqui em Caçador, nós temos o aparelho de mamógrafo. Sim, temos. Para fazer isso... Temos. Temos. E falando em mamografia, este ano no Outubro Rosa temos uma novidade, né? Agora o Ministério da Saúde mudou a idade de início da mamografia, que anteriormente era 50 anos, e depois de muita briga, aí agora, a partir dos 40 anos, toda mulher deve fazer seu exame anualmente. Mas isso também, é claro, é uma prerrogativa, ou o Ministério da Saúde, ele faz essa recomendação. Mas isso pode ocorrer também, claro, que a incidência maior ocorre nessa faixa etária. Mas uma mulher jovem, sei lá, seus 20, 30 anos, se ela quer fazer esse exame, ela pode fazer naturalmente? Ou não? Pode, mas não há muito benefício em fazê-lo, porque quando jovem, a mulher, antes dos 40, geralmente, ela tem a mama muito densa. E aí, no raio-x da mama, que é a mamografia, vai ver uma mancha branca. Então, não vai me dar muita informação. Por isso que, a partir dos 40, a mama já se lipossubstituiu, já está mais gordurosa, e aí é mais fácil de visualizar ela no raio-x. E antes era a partir dos 50, só que entre 40 e 50 anos, a gente deixava de diagnosticar 25 a 30% dos cânceres de mama que ocorrem nessa idade. E como não era de rotina fazê-lo, aí a gente pegava esses tumores já mais avançados. E aí, depois de muito estudo, muito mostrar que tinha benefício em trazer aos 40, agora conseguimos. Então, mamografia, toda mulher a partir dos 40 anos. Toda mulher a partir dos 40. Todo homem a partir... A partir dos 40. Embora, assim, para quem tem histórico familiar de câncer de próstata, aí obrigatoriamente depois dos 40 a gente tem que fazer. Histórico... se já teve pai, avô, tio, alguém que já teve câncer de próstata. Porque aí a incidência é muito alta, né? Mas assim, os pacientes que não têm histórico nenhum, não tem nenhum fator de risco e tal, a partir dos 45, 50 anos já podem começar a fazer também. O que se considera fator de risco, doutor Ricardo? Bom, alguns pacientes obesos, pacientes de raça negra, eles têm 2 a 3 vezes mais incidência de câncer de próstata que os pacientes de outras raças. Pessoas de raça negra? E a tendência do câncer de próstata nessas pessoas é ser mais agressivo. Então, por isso que o diagnóstico precoce é muito importante. E se já tem histórico na família, então, com algum desses fatores de risco, então, aí o paciente tem que correr atrás para pegar a doença no começo. E, assim, a chance de cura é bem próxima de 100%, se a gente pegar na fase 1, que é a fase inicial da doença. A gente tem que lembrar, assim, que a mama é um órgão maior, então 2 centímetros para a mama é pequeno. 2 centímetros para a próstata é enorme. A próstata tem 2,5 centímetros, 3 centímetros de largura, maior diâmetro. Então, assim, 2 centímetros passou da metade do volume da próstata. Então, é um tumor pequeno para a gente, é menos de 1 centímetro. E 1 centímetro é um tumor pequenininho. O PSA, que todo mundo acha que o PSA substitui o toque e tudo mais,
Assim, em algumas situações que a gente levar a coisa muito séria, fazer um acompanhamento seriado, assim, com o PSA, de fazer de ano em ano, então para a gente ver a evolução do PSA, até a gente pode, se tem um PSA baixo que começou a subir, quer dizer, isso pode chamar a atenção de que tem alguma coisa errada. Mas ele não é o exame que sozinho possa fazer o diagnóstico, infelizmente. Então, o exame do toque, embora os homens não gostem muito, ainda se torna o exame principal para a gente. Tá certo, então. Bom, isso é extremamente importante a gente falar disso. Quando se falou do PSA, tá? Então, a gente vai... O PSA, para aqueles que... Os Denilson que não entendem muito, o PSA é um exame feito de forma... Aí, através da coleta do sangue, é isso? Sangue. O PSA, o nome é antígeno prostático específico, ou seja, é uma proteína que somente a célula da próstata fabrica. Então, claro que existem situações em que um processo inflamatório na próstata pode fazer o PSA também subir, né? Então, ele não é um exame específico para o câncer em si, é um exame específico da próstata. A função do PSA é tornar o esperma mais viscoso, para que ele grude no colo do útero e fique ali alguns minutinhos para dar tempo do espermatozoide poder entrar para dentro do útero. Então, a ejaculação, na verdade, é para reprodução. Sim. E o PSA tem a função de manter essa viscosidade adequada para que ele fique ali algum período para... Senão, se fosse muito líquido o material, ele ia bater, escorrer fora e o espermatozoide não ia ter tempo de entrar. Então, a função do PSA é manter essa viscosidade. Por isso que é muito importante que o paciente, quando vai coletar o PSA, ele não pode ter relação sexual até 3 dias antes de fazer o exame. Porque como nós vamos ter ejaculação, nós vamos fabricar mais PSA para manter essa viscosidade, o PSA tende a subir. Então, se tiver relação sexual 3 dias antes, andar de bicicleta, porque a próstata fica um pouquinho acima do períneo, ali, que é a região ali atrás do escroto, ela está 2 centímetros para cima. Então, com a bicicleta ali, um banco pequeno, então vai fazer pressão naquela região, isso altera também o PSA. Andar a cavalo, andar de bicicleta, andar de moto, esses 3 dias anteriores ao exame não pode fazer. Então, relação sexual, nem pensar também. Ouviu aí? Então, ó, andar a cavalo, compadre, certo? De bicicleta. Aquelas coisas que você faz além de dormir na cama, 3 dias, tá? Então, aí tu faz o exame ali do PSA. Isso? É isso aí. Tá dado o recado. Então, bom, Fabiola, a gente vê grandes movimentos e eu tenho um exemplo, aliás, que eu acho assim fantástico o trabalho, que é um movimento a nível nacional, acredito que deva acontecer também em outros países, e aliás eu tenho uma admiração muito forte, e até a gente contribui e colabora com elas, que é a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Aliás, bastante atuante aqui em Caçador. Até que ponto a Rede Feminina, você vê ela auxiliando vocês também nesse processo de fazer com que as mulheres tenham esse zelo, esse cuidado primeiro com elas? Sim. A rede, ela ajuda muito passando informação, ela ajuda fazendo triagem, então tem muito paciente que chega com alteração lá, e então eles têm enfermeiro para ajudar a fazer exame, e a gente tem uma parceria, às vezes eles me encaminham, então com algum paciente com alteração me ligam, me procuram para saber o que eles fazem, então é um trabalho bem bonito delas. Eu vejo que a estrutura, inclusive, da Rede Feminina aqui de Caçador é uma estrutura até interessante, né? Você falou, tem lá uma enfermeira padrão, né, que entende, naturalmente, especializada em atender essas mulheres que procuram. E um detalhe bem interessante da Rede Feminina, que elas fazem um trabalho voluntário ali, né? Então, eu acho isso extremamente válido, e na sociedade, quando a gente vê aí as pessoas bem loucas, não, vamos faturar, não, lá tem uma dedicação e assim, totalmente desprovida do interesse econômico. Eu acho isso extremamente válido. Só um detalhe, né, que me chama a atenção quando eu vou lá na rede, o Ricardo, tá? E eu vou entrar também nessa questão aí, mas assim, ó, na rede eu vejo muitas mulheres com idades, né, que já passaram 200, não tem jovens lá ajudando, certo? E eu acho que a vitalidade do jovem, né, eles poderiam muito mais, ajudar muito mais, de repente, porque, primeiro, né, exatamente por essa vitalidade, né, e poder contribuir, e
E de certa forma, isso também é uma forma muito, muito zelosa. Eu espero, é claro, que tudo que a gente está falando aqui, que outras mulheres também. Até eu falava com a presidente lá, é a dona Cirlei Casagrande. E ela me falava do número reduzido de pessoas. E quando tem, são pessoas de uma idade, são senhorinhas. Né? Eu tenho uma senhorinha lá que é a dona Lígia Mombelli, esposa do nosso glorioso amigo Dr. Mombelli, 40 anos de rede feminina. 40 anos, ela fundou a rede aqui. Rapaz, então, e assim, é todas as pessoas lá que estão na fase dos 60 para cima. Então, precisam os jovens também ter essa conscientização, né? Esse engajamento, né? Eu acho extremamente válido. Bom, e como vocês têm visto ao longo do tempo, Fabiola, esse cuidado? Você percebe que as pessoas têm se conscientizado mais, têm procurado mais a mastologista, têm feito com que realmente esse zelo pelo corpo, pela mama, isso tem, com 14 anos, você consegue ter uma visão mais... Sim, hoje em dia, com a fragmentação da medicina, nessas subespecialidades, os pacientes já estão doutrinados a procurar já o subespecialista. Então, antes não, ia ao ginecologista, ou então ia ao médico do posto, resolvia tudo por lá. Então, agora não. Uma dor na mama, eles sabem que tem mastologista aqui, já vai no mastologista. Então, isso aumentou bastante. Isso é bem, bem, bem legal. E... O que era a outra pergunta? Eu falava exatamente disso, né? Dessa procura, se as pessoas têm tido mais, né? Lembrei que falava. E outra coisa que é curiosa é que muitas mulheres têm medo de se tocar, de fazer o autoexame, porque tem medo de descobrir, de sentir alguma coisa e imaginar que pode se tratar de um câncer de mama. Tem algum movimento especial que elas têm que fazer para fazer o toque ou não? Não. Sempre falo, no momento ali que ela está consigo mesmo, no banho geralmente, ou antes de dormir, de qualquer forma em que ela se conheça e seja isso, e que seja sempre da mesma forma. É deitada, então sempre deitada. É no banho, então sempre no banho. Mas não tem uma técnica. Tem que colocar um braço para trás, aí vai para aqui, vai para lá. Não. É só se conhecer, saber o que tá, como que é. Porque se surgir alguma coisa diferente, ela vai ter a percepção, opa, não era assim antes. Então, aí que ela tem que me procurar. Troca de valor, 17ª edição. Quero agradecer aqui também a Uniarp. A Uniarp, uma das melhores universidades comunitárias do Brasil e de Santa Catarina, especialmente também. Então... quero também lembrar a você que a gente conta aqui com o apoio da Uniarp, da Unimed, e você pode também assistir aí ao nosso episódio, que hoje temos aqui a honra de ter a presença do Dr. Ricardo Birkli, um urologista com mais de 30 anos de experiência, doutora Fabiola Morosini, mastologista, especialista em mama, e naturalmente esse assunto diz respeito a você. Então, se você não pode assistir, você pode também ouvir, sei lá, no Deezer, no Spotify, tá lá disponível para você também. Tô dirigindo, vou ouvir hoje essa entrevista aí, como é que estão falando. Bom, tá aí, a dica tá dada, tá bom? E também os nossos cortes, preparem-se para os cortes dessas figuraças aqui, tá? Preparem-se para os cortes que vão estar também disponíveis lá em Facebook, em Instagram, no próprio Kawaii, no TikTok, né? O pessoal da produção está aqui me lembrando, tá bom? Bom, doutor Ricardo, a mesma pergunta eu faço para ti. 33 anos, né? Mas eu nunca que eu vou lá naquele homem, né? Nunca que eu vou lá, capaz que eu vou tirar as carças para ele. E aí, mudou isso ou não mudou? Isso, até eu pegando o gancho aqui dessa Fabiola, a gente, na verdade, assim, sobre a questão do autoexame, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem que ensinar nossos filhos a fazer isso, desde criança.
Opa. Porque assim, a gente tem pego bastante casos de câncer de testículo, né? Como a gente pegou recentemente um paciente que veio no consultório e veio para consultar com uma micose no pênis ali, e examinando ele, palpei, tinha um nódulo no testículo, a gente examina sempre tudo, né? Não é porque veio para consultar por uma coisa que tu aproveita a oportunidade para examinar. E na verdade se tratava de um câncer de testículo, paciente de 16 anos de idade. Então a gente tem que ensinar o nosso adolescente a se examinar, a se conhecer. Ele tem uma íngua diferente aqui, vou consultar, pode ser uma sífilis, uma outra infecção qualquer. Se sair um pouquinho de pus no canal ali, né, tem que perceber, tem que ensinar essa criança desde pequeno a se examinar, se conhecer, para a gente saber o que essa íngua tinha, quanto tempo que está ali, esse carocinho no testículo não dói, não incomoda. Mas está diferente, eu não tinha, o mês passado não estava ali. Então, assim, a gente achou sem querer, a criança, não adolescente, então não tinha sintoma nenhum, não era a queixa que ele veio para a consulta. Para nossa surpresa, tinha esse nódulo, fizemos ultrassom, tinha um nódulo provavelmente maligno, a gente fez a cirurgia com o patologista na sala, ele fez a biópsia, a congelação, confirmou a malignidade e tiramos o testículo. É o tratamento, claro, está curado. Era um seminoma de testículo, um câncer, uma doença maligna, e que estava restrita, o testículo era pequeno ainda e está curado, não precisou nem fazer quimioterapia. Então, assim, se não fosse assim, e se não tivesse essa micose, se não fosse no consultório, como seria? Quando que ia descobrir? Quanto tempo ia levar até que ele percebesse que a doença estava lá, que o nódulo estava lá e estava crescendo? E será que daria tempo de curar essa criança? Podia morrer de um câncer. 16 anos. 16 anos. E assim, o câncer de testículo é um câncer do paciente jovem. Quase 90% dos casos aparecem entre os 15 e os 25 anos de idade. Então, esse diagnóstico é muito importante. E o exame físico, o autoexame é importantíssimo, que é a criança o adolescente que vão perceber esses nódulos, né? E às vezes chamar a atenção da mãe, mãe, tem um nódulo diferente. Né? Eu tive a infelicidade de pegar um caso há uns anos atrás de um paciente de 21 anos de idade que tinha o HPV, tinha uma fimose, não conseguiu, ele veio para operar a fimose, quando a gente abriu, que a pele estava fechada, tinha uma lesão gigante de HPV, que é aquela verruga que dá no pênis. A gente não fizemos a cirurgia, fiz somente a biópsia e já tinha um câncer de pênis, fizemos a amputação do pênis. Um paciente de 21 anos que começou a vida sexual com 18 anos de idade. Olha só. Então, assim, acabou a vida dele. Assim, ou tira o pênis ou morre. Né? Então, assim, são casos, claro, felizmente raros, assim, mas que servem para a gente chamar a atenção. Às vezes, quando vai o adolescente no consultório, eu até mostro, tem a foto já salva ali no computador. Diz, assim, você tem que se examinar, você tem que tomar cuidado, é a tua saúde, cara, é a tua vida. Você tem que levar isso aí a sério. Né? Eu acho uma coisa bacana também, e é claro, a gente sempre procura fazer esses exames de rotina e procurar o especialista. E uma coisa assim que eu percebo, e acredito que isso é uma rotina de vocês, é que, exatamente isso, você chega lá, você acaba fazendo um questionamento, se faz ali, antes de você partir para a prática ali, de examinar, ver, tocar e tal, vocês fazem uma conversa com cada paciente. Eu acho que isso é também essa troca ali, que vocês acabam descobrindo muitas coisas que podem ser até, né, momentos aí de muita cura, né, Ricardo? Porque assim, na verdade, quando o paciente chega, a gente já faz um diagnóstico do tipo de personalidade. Depois de anos, né, Fabiola? A gente já faz aquele diagnóstico. Esse tempo até foi hilário, assim, porque assim, um senhorzinho de uma cidade vizinha aqui, né, 70 e poucos anos, ele veio no consultório. Eles, seu fulano, nós temos que fazer o exame do toque. Não, doutor, pelo amor de Deus, o exame do toque é a pior coisa que existe. O meu amigo disse que subiu pelas paredes de dor que teve, né? Foi uma coisa abominável, né? Então nós vamos fazer um exame diferente. A gente, assim, eu coloco o dedo ali no ânus ali para a gente examinar e sentir se tem algum caroço e tal. Esse eu deixo fazer. Aí fizemos o exame e disse, seu fulano, e o exame do toque? Então, não, doutor, já falei que não vou fazer. Mas, seu fulano, esse exame que a gente acabou de fazer é o exame do toque. Só isso, doutor. Mas nem doeu. Sabe? Então, assim, as pessoas criam aquela imagem, assim, porque o amigo falou que, meu Deus do céu, o cara quase, parece que tinha espinho no dedo do doutor lá, que doeu demais. Você já chegou a imaginar quantas vezes você foi
Foi assunto em roda de conversa de homem? Não, isso nunca me passou pela cabeça. Mas quando vai em festa, assim, vai numa... tipo assim, alguma festa de igreja, sempre assim, vai o doutor Ricardo, meu Deus, tomara que ele não me veja. Quando a Fabíola, todo mundo, doutora Fabíola, doutor Ricardo. O homem tem essa coisa. Tem essa coisa, infelizmente. Mas assim, nesses 30 anos a gente tem visto, lógico, assim, que as pessoas, então, de tanta informação e tanta propaganda na mídia, né, nacional, então, televisão, rádio e tudo mais, essa informação de tanto falar sobre isso, assim, as pessoas estão se conscientizando. Então, a gente vê que está mais fácil, quando vai falar de fazer o toque, fazer o exame de PSA e tudo mais, as pessoas estão mais acessíveis para isso. Então, a gente vê que houve uma mudança. Mesmo as pessoas, assim, da idade, assim, às vezes, esse dia veio um paciente e disse, não, doutor, eu fiz o exame, é bem fácil, eu vou mandar meu filho, que tem 50 anos, vir fazer também. Porque ele nunca fez. Então, tipo assim, o pai, né, com quase 80 anos de idade, não, vou chamar a atenção do meu filho, que ele também tem que fazer. Então, assim, essas pessoas de idade, hoje em dia, realmente tomaram consciência de que é necessário. Porque, assim, a qualidade de vida, assim, não sei se a gente vai viver 80, 100 anos, mas vão viver o melhor possível, com menos sofrimento, menos dor, né? Eu não quero entrar naquela estatística lá que tem mais viúvas que viúvas. Não, tô fora. Bom, então você concorda de que há uma conscientização maior ao longo do tempo, as pessoas têm procurado então estar mais atentas e até aceitar essa... Mais acessíveis. E isso que você está fazendo hoje aqui, dessa conversa aqui, isso é muito importante, porque assim, é uma maneira descontraída a gente falar e conversar o assunto e até fazer piada, mas assim, é uma forma da gente tomar, assim, né, tocar o coração das pessoas para que realmente nós temos que pensar em saúde. Porque assim, a saúde curativa, ela é cara. Você tem uma doença, vai fazer uma cirurgia, tem que fazer quimioterapia, isso é caro. Para você, se não tem um plano de saúde, não tem Unimed, para o plano de saúde, para o governo, para o SUS, isso é caro. Então, a saúde preventiva é muito menos dolorido e bem mais barata. E vocês acham que o governo, a iniciativa pública, tem procurado buscar mais essa ideia de ser mais preventivo do que curativo? Fabíola? Eu acho que agora uma dessas atitudes de mudar a data da mamografia, né, o início do rastreio, acredito que possa ter relação, porque é muito mais barato. Antes, né, era custo, né, a começar aos 50. Então, eles viram que se diagnosticar precoce, essas mulheres, eles vão gastar menos com tratamento. Eles gastam mais com o exame hoje, mas vão economizar lá na frente com o tratamento. Sabe que hoje até eu precisei dar uma passadinha na farmácia e comprar um remédio para minha mãe, né? Um remédio. E aí eu ali na conversa e tal com um amigo e tal, se encontramos ali falando, né, dessa coisa de a gente sempre tá procurando, a mãe tá com dor, eu tô com dor, vou lá comprar um remédio. Mas o remédio não posso estar falando uma besteira aqui, né? Mas na infinita maioria das vezes ele não cura, porque remédio. Então, se fosse remediar. Se fosse para curar, seria curédio. Seria isso? Então, curédio, remédio. Então, tá certo? Bom, ainda falando sobre essa questão do Outubro Rosa, do Novembro Azul, falamos aqui da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que tem uma atuação gigante, extremamente importante aqui na cidade de Caçador. E cadê a Rede Masculina de Combate ao Câncer, doutor Ricardo? Pois eu acho que os homens tem pouco viúvo, acho que não tem volume de pessoas para montar, não estão entre nós para montar a rede masculina. Mas realmente seria uma coisa interessante a gente ter alguma... Porque assim, realmente o homem sempre foi deixado um pouco de lado, né? Já vem há 20, 30 anos falando de câncer de mama e preventivo de câncer e tudo mais. Mas assim, o Novembro Azul começou com
eu não me lembro qual é a data, mas assim, começou logo depois do ano 2000, foi um pouco bem mais recente. Novidade. E foi na Austrália, começou o Movember, que seria o movimento no mês de novembro, para tentar chamar a atenção das pessoas para realmente fazer esse diagnóstico. Então, o homem sempre começou mais tarde, né? E aí, assim, bom, foi dado agora, jogou aqui na rede. Agora, ó, pessoal, vamos fazer a rede masculina. E você sabe que a rede, né, existe, né, a rede masculina de combate ao câncer de próstata. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer o presidente da rede masculina de combate ao câncer do estado de Santa Catarina. Então, tá aqui lançado o desafio aí, Ricardo. Nós vamos já estamos fazer aí, em Caçador. Viu? Você está com 55, eu estou com 55. Vamos, de repente, tentar achar um tempinho aí para levantar essa bandeira e trazer mais alguém aí e montar a rede masculina de combate ao câncer de Caçador. Gente, Troca de Valor Podcast. Acesse aí, assista no YouTube, tem no Deezer, tem lá. Todas as plataformas a gente está presente. Esse projeto que, como eu falava aqui, a ideia é exatamente isso, é trazer pessoas que inspirem pessoas, é pessoas que alertem pessoas, é pessoas que também dê exemplo a pessoas. Troca de Valor no oferecimento da Unimed e também oferecimento da Uniarp. E agora eu convido você a assistir aqui um breve intervalo. Você vai assistir aqui um vídeo, né, institucional da Unimed e um vídeo também da nossa parceira Uniarp. Já voltamos. Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Estamos de volta com o nosso Troca de Valor Podcast. Agradecendo aqui mais uma vez a Unimed por disponibilizar e, é claro, através deles que eu tive a grata satisfação de receber aqui o Dr. Ricardo e também a doutora Fabiola Morosini e a gente falar sobre saúde do homem. Homem que é homem, cuida da saúde. Mulher que é mulher, cuida da sua saúde também. Aliás, é aquela história, né? Para você cuidar dos outros, primeiro cuide de você. Não é verdade, doutor Ricardo? Isso com certeza. Como tudo, a gente tem que dar exemplo, né? É verdade. Então a gente tem que estar ali fazendo cuidado da gente também. E até, só para brincar, o meu colega, né, já conhecido vários tempos, né, vários anos, o Pelizaro, disse, e o teu exame, é uma figura, né? E o teu exame do toque, eu disse, cara, eu faço autoexame, eu só confio no meu dedo, né? Você sabe que viu, eu ia fazer essa pergunta, viu, Fabiola? Mas aí agora então ele já se antecipou. Telepatia. Bom, Fabiola Morosini, doutora Fabiola Morosini, primeiro, a importância de Caçador, como que você vê a medicina chegando literalmente na formação aqui na cidade de Caçador? Já temos aí duas turmas já formadas de novos profissionais da área da saúde. E até que ponto isso tem ajudado também vocês, enquanto especialistas, esses jovens, e às vezes até não tão jovens, que estão aí enganjados na academia? Para a população isso é ótimo, né? Porque aí eles tinham antigamente
a demanda de médicos nas unidades básicas de saúde, plantonistas, era difícil, né? Filas e filas. Hoje ainda existe, mas tem muito mais colega trabalhando, tem muito mais médico na rede básica, na porta de entrada dos pacientes, para poder ir triando, para poder chegar até nós, né? Então, quem tem a ganhar com isso é o nosso município. E o bom de tudo é que a Uniarp ela consegue chegar não só a Caçador, né? Esse trabalho acaba se estendendo. Aliás, eles têm projetos nas cidades menores aqui, né? Eu sempre falo que Caçador, apesar de ser uma cidade polo, as cidades que são circunvizinhas de Caçador, e me corrija se eu estou enganado, você que já trabalhou nessas outras cidades menores aqui, mas muitas delas dependem praticamente, assim, grande parte do desenvolvimento, ou enfim, de Caçador para elas, né? Um exemplo aqui, com todo o respeito, né? A bela cidade de Calmon, próprio Matos Costa, Macieira, né? São cidades assim com um desenvolvimento relativamente ainda abaixo do esperado e que acabam sendo muito mais dependente do que independente da nossa cidade, Ricardo. Até no começo, quando eu cheguei em Caçador, eu trabalhei em Calmon uma época, depois... Foi lá que se conheceu. A gente se conheceu, inclusive. Depois fui chamado para a Prefeitura de Santa Cecília para atender uma vez por semana lá em Santa Cecília. Depois a Prefeitura de Fraiburgo, não tem urologista em Fraiburgo, vem atender aqui, faz, acho, 12 anos que eu estou indo lá toda sexta-feira. E o acesso é difícil, a gente tem poucos profissionais, né? Mastologista também tem poucos, urologista, então menos do que precisaria. Então o acesso se torna um pouco mais complicado. Então a gente ia até esses locais para a gente poder fazer esses atendimentos e tal, acho que é importante para a gente poder... Não que seja assim uma coisa que vai resolver, mas assim, para alguns casos a gente consegue, e até para criar esse vínculo, criar esse elo com essas prefeituras para a gente elas poderem nos encaminhar os pacientes de forma mais fácil, ter essa porta aberta para a gente poder receber os pacientes e fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Então, acho que tem que ter esse elo de comunicação. Né? É verdade. Bom, ainda falando sobre a questão de desenvolvimento, né? Eu acho assim, eu até falava aqui para você sobre dois casos, né? Um caso que vem de encontro àquela fala que você fez anteriormente do câncer, que ele acaba atingindo muito mais uma faixa etária de jovens do que de pessoas mais adultas, e eu fui prova testemunhal e ocular de um jovem, aliás, me reservo aqui a não revelar o nome dele, né, mas um grande amigo, uma grande pessoa, um grande pai, né? Eu lembro na época, jogador, cara, eu digo, esse cara vai dar dinheiro, sabe para quem? Para o time aqui de Caçador, o CAC, né, o Caçador Atlético Clube, mas aí de repente num jogo lá que era importantíssimo, cadê o cara? O cara tinha ido para o hospital e tinha ido fazer uma cirurgia porque teve que retirar um dos testículos. Mas o bom de tudo isso é que a vida dele seguiu, graças a Deus, e inclusive constituiu família, é papai e tudo mais. Isso é bacana, né? E outro detalhe foi de um outro amigo também, que eu, de convivência, de parceria, e que eu tive a oportunidade de viver, né, assim, de acompanhar o drama dele, um câncer de mama, doutora Fabiola Morosina. Num homem? Pode? Pode! É a minoria dos casos, 1% de todos os casos de câncer de mama são a representatividade masculina. E uma curiosidade é que geralmente o diagnóstico é como uma doença avançada. Então, o homem ali dificilmente vai sentir um nódulo ou caroço. Se sente, a última coisa que vai pensar é que é um câncer de mama. Nunca que vai procurar um mastologista por causa de um caroço na mama. Então, geralmente são doenças mais agressivas, com diagnóstico já são metastáticos, já tem doença em outros órgãos. Então, é a minoria, mas existe. Então, sempre que às vezes me chamam para uma palestra, mas vai ter homem, você se incomoda? Porque geralmente é voltado para mulher, o outubro rosa. Eu não, com certeza não, porque também existe em homem. E é importante saber
que isso pode existir. E é o bom de tudo, e até, né, eu acho que partilhar e compartilhar momentos de uma fala de um especialista como você, é exatamente, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja já um ancião, mas que possam replicar uma fala sua, com certeza a pessoa leva para casa, partilha lá com uma pessoa que não foi, né? Eu acho que isso é extremamente importante. É o elo da informação. E esse trabalho de vocês, né, tirar tempo também para, normalmente, né, eu acredito que a agenda de um médico, e como vocês acabaram de dizer aqui, que tem poucos na área de vocês, deve ser muito cheia. Aí tirar tempo para dar palestra tem que ser fora do horário, né? Sim. Mais fora do horário. Mas, Fabiola, vamos falar de prevenção? Vamos falar Eu de acho prevenção. que é o mais importante de tudo, de prevenção. Por favor. Sim. Até porque a gente comentou anteriormente, prevenir é muito mais barato do que curar. Está acessível, todo mundo tem acesso. Sabe qual é o fator de risco mais importante para o câncer de mama hoje? Não faço ideia. Obesidade. Obesidade é o principal fator de risco para o câncer de mama. E fazer controle de peso, se alimentar melhor. Todo mundo sabe comer bem, né? Mas devido, enfim, industrialização, vida corrida, é muito mais fácil comprar alguma coisa pronta do que fazer, né? Eu sempre falo que a gente precisa descascar mais e desembalar menos, né? Fazendo isso, você está comendo melhor. Por favor, como é que é? A gente precisa descascar mais e desembalar menos. Que bacana, olha só, viu? Excelente. Essa aí, joia. E aí, o câncer de mama, como é que a gente vai prevenir? Cuidando do peso, então comendo saudável, é mudança de estilo de vida. É diminuir o consumo do álcool, é não fumar, é dormir melhor, do sono extremamente importante para a prevenção da doença, é tomar sol, vitamina D é um fator de proteção para o câncer de mama, é praticar atividade física, é tentar fazer um controle do estresse. Então são coisas que você muda estilo de vida e você vai estar prevenindo câncer de mama, vai estar prevenindo doença cardiovascular, vai estar prevenindo muitos outros tipos de câncer. Perfeito. Bom, prevenção. E descascar mais e desembalar menos. Doutor Ricardo Birkli, aqui no Troca de Valor. Esses homens. E aí, como é que é a procura do homem lá? Doutor, eu preciso... A minha vida sexual, tá? Não tá lá aquelas coisas. Tem gente que te procura por conta disso, Ricardo? Isso, assim, isso ainda continua assim, vamos dizer assim, uma coisa complicada de falar, né? Então, é engraçado que assim, a maior parte das consultas, o paciente vem assim, doutor, eu tô com uma micosinha, coça ali e tal, você tem mais alguma coisa para falar? Tá, e da parte do sexo, como que tá? Pois é, doutor. Isso? Agora, tipo assim, o motivo da consulta era esse, não era aquela micosezinha ali. Então, pois é, o negócio não funciona mais, o que eu faço? Eu já fui na farmácia, comprei Viagra, não funcionou, e agora? Meu Deus, tá morto, não levanta mais. Né? Daí já vem desesperado. Mas assim, isso assim, começa os hábitos de vida. Né? Obesidade, o cara não se cuida, colesterol alto, diabetes, triglicerídeos. Então, isso, assim, o diabetes é a principal doença que causa impotência. Diabetes. E assim, o paciente vem lá, às vezes pacientes jovens, 28, 30 anos de idade, eu tenho um paciente, ele tem 28 anos de idade, tem diabetes desde os 15, pedi exame de glicemia, o normal é de 70 a 100, estava com 400. Nossa! O menino não se cuida, não faz a insulina como deveria fazer e coisa e tal. Quer dizer, não tem um acompanhamento. Eu fiz uma consulta faz 3 anos com o endocrinologista, depois não voltou mais. Né? Então, assim, esse é um candidato a perder a potência, ter que fazer prótese depois. Então, assim, a gente tem que se cuidar. E começa pela boca. Né? O hábito saudável da alimentação é importantíssimo. Porque a gente acha, mas o que tem a ver? Esse dia eu estava vendo um artigo sobre cárie dentária e impotência. Pô, né, uma coisa meio absurda, parece assim, que a gente falar, né?
Tá, mas essa bactéria que está ali libera a toxina faz vasoconstrição, pronto, não enche mais de sangue, não levanta mais. Então, vamos cuidar dos dentes para evitar a impotência. Então, tu vê quanta coisa está interligada. Na verdade, assim, essas infecções, essa mudança da flora intestinal e tudo mais, né? O Thierry, que, né? O cara que entende mais expert nessa parte aí. Total, né? Total. E, assim, essa mudança de flora muda toda a nossa absorção dos alimentos, né? Das toxinas que a gente está ingerindo junto, e isso vai trazer alguma consequência. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, assim, por que os nossos avós viveram melhor e viveram bem? Os vozinhos lá com 90 anos de idade estão dirigindo, vindo de Macieira, de Rio das Antas para Caçador, dirigindo. Assisti uma reportagem de um senhorzinho ali, ele com 100... Mas isso foi na década de 90, né? Aliás, as redes sociais é uma das coisas boas que tem se aproveitado, é resgatar muita coisa que estava lá guardada, e foi uma reportagem até do saudoso Jô Soares, ele entrevistando um senhor de 116 anos de idade, tá? E daí estava na plateia lá o filho dele, tá? Com 29 anos. Entendeu? E a cara do homem, não podia dizer não, você, entendeu? Você foi adotado ou foi... Não, a cara do... Entendeu? 116 anos, né? Agora fazer as contas, 16 mais 13, né? Então, com 87 anos, ele teve um filho, né? Então, para ver como é que é. Mas como é que era a alimentação deles antigamente? Exato. Muita coisa mais... Só que assim, ó, pensa no, assim, ó, um crioulo velho, fininho, entendeu? Calcule uma pessoa de 116 anos, uma cabeça fantástica, dando entrevista ali, falando da vida dele. Olha quanta coisa. Mas vai investigar, ver se ele não pratica atividade física, se ele não come, se ele não descasca bastante os alimentos. Não é uma pessoa sedentária, então isso tudo influencia. Da longevidade. Então, a questão do homem hoje, a questão da impotência também é uma procura grande hoje no seu consultório. Muito. E assim, o problema é que, né, que ele vai para a internet, daí compra, né, tem os Red, não sei o que, tem os, né, e compra os remédio natural, e maca peruana, e tem infinidade de produto que, né, que, infelizmente, assim, a internet tem essa coisa ruim, né? Agora tu tá falando da coisa ruim. Porque, assim, uma mentira. Ainda mais agora com a inteligência artificial, né? O cara simula o fulano lá, que é o Bonner, como é que é o médico lá do Fantástico lá, o Dr. Drauzio Varela, indicando tal produto. Ele não faz propaganda de produto nenhum. Mas o cara viu lá, isso o cara eu recebo todo dia no consultório. Assim, mas eu vi o Dr. Drauzio falando que esse remédio é bom para impotência, eu comprei, não funcionou. Paguei R$2.000 a caixinha com 60 comprimidos. Tomei a caixa inteira, tomava de 2 por dia, não funcionava. Então, coitadinho, gastou o dinheiro. Não, é irônico, mas é real, cara. Isso é o dia a dia da gente, né? Porque, assim, sempre o homem espera um comprimido mágico, assim, que resolva tudo. Não, ele não quer voltar para academia, não quer caminhar, não quer cuidar da alimentação, mas ele quer um comprimido que resolva tudo. Pronto. Aí não precisa academia, não precisa cuidar da comida. Né? Isso não existe, infelizmente. Assim, a gente vai ser no futuro o que a gente está vivendo agora. Como é que você se alimenta? Se fuma, se bebe, se faz atividade física. E isso aí é o que tu vai... tu está plantando para o futuro. Eu sei que nós estamos falando aqui muito mais sobre essa questão, né, da parte de mama, da questão urológica e tudo mais, e até porque o mote do nosso troca hoje né, com 2 especialistas nessas áreas. Mas falando exatamente sobre essa questão, né, das pessoas, de não se cuidar, e a gente vê também algo acontecendo nos dias atuais, principalmente nas crianças, né? As crianças que a gente vê hoje, as crianças na solidão de um aparelho celular, trancada dentro de um quarto, né? Às vezes, então, muito mais tecnológicas, mas também a parte
do condicionamento e tudo mais, assim, extremamente sedentárias. Não sei se vocês concordam comigo e se vocês têm visto isso também na vivência de vocês enquanto profissionais da área da saúde. Fabiola. Sim, tem bastante. Até eu tenho Até dois porque, filhos pequenos, né? Eles têm 5 e 3 anos e a gente tem regra lá, não? Tem. Para telas tem. Mas é que a gente tem uma vida já na frente de telas, né? Então, eu tenho que me policiar para tentar não usar, para esse tempo estar brincando com eles. Porque se eu não estou presente, eles vão fazer o quê? Eles vão querer ficar na tela, que é muito mais divertido do que hoje brincar na rua, porque eles não podem. Né? Na nossa época, a gente brincava na rua e estava tudo certo. Agora, você vai deixar teu filho pequeno sozinho na rua? Antes, você saía para a rua de manhã, a tua mãe te chamava para almoçar e te chamava para dormir. Mais nada. E era seguro. É verdade. Né? Ou a gente não consegue mais confiar em fazer isso. Então, acho que a globalização, o aumento da violência, criminalidade, tudo isso acabou culminando em ficar mais dedicado à tela. Mas isso traz muito bem. O aumento da obesidade está relacionado a isso, infantil, inclusive. Então, só que isso aí parte de nós também, né? Porque não adianta eu dizer, não vai pra tela, ele vai ficar sozinho lá no sofá. Vai ficar sozinho lá fora. A criança quer brincar com alguém, não quer brincar sozinha, né? Isso eu acho que é extremamente importante. Quantos anos está o Guilherme? O Guilherme tem 24. É? A Júlia 22. Aliás, a Júlia tá na França, fazendo engenharia elétrica agora. Engenharia elétrica. Legal, né? Olha. Mas uma coisa assim que eu digo assim, claro, a gente pega muitas crianças assim, criança de apartamento. Então, assim, não se suja. Então, assim, imunidade baixa. Né? A criança tem que ir para a terra, tem que se sujar, que é o que a gente fazia antigamente. Quer dizer, tu pegava gripe, nem sentia. Hoje, a criança pega gripe e vai para o pediatra tomando antibiótico. Né? Então, isso também mudou. Então, assim, toda essa mudança de estilo de vida, assim, acarretou várias doenças que a gente tinha pouco antigamente. Né? E, assim, eu ia para o pediatra quantas vezes para tomar antibiótico? Né? Na minha infância, eu acho que fui poucas vezes. Né? Hoje, né? Todo mês tem que estar no pediatra lá tomando porque deu infecção do ouvido, de garganta. E os pais, eles não saem contentes enquanto não sair com uma prescrição de um antibiótico. A maioria dessas infecções de via aérea, desses resfriados, é virose, você não trata com antibiótico. Mas, o pai, não, esse médico não é bom, não passou nada pro meu filho. Até que ache alguém que vai prescrever um antibiótico que ele quer que prescreva, né? Isso, assim, a gente, assim, as bactérias estão super resistentes. Não, nós criamos a resistência. Porque a gente vai na farmácia e se o doutor não deu, eu vou lá na farmácia e compro. O tal de automedicação. Isso é um crime absoluto, porque assim, daí quando precisar do antibiótico de verdade, esse antibiótico não serve mais, a bactéria já conhece. Então não funciona mais. E daí? Aí vamos usar um outro mais forte. Mas aí o cara, na próxima vez eu vou usar aquela por conta, porque a doutora deu esse aqui de outra vez. Foi bom. Esse aí foi bom. Aí aquele lá depois já não serve mais. Daí tu vai ter que ir para um outro patamar. E aí, quando não tiver mais nenhum para a gente usar? Então, assim, a bactéria cria resistência muito mais rápido do que a gente está produzindo novos antibióticos. Aliás, as classes de antibióticos nos últimos anos, 5, 6 anos, 10 anos, não mudou. Nós não temos novos antibióticos para enfrentar essas bactérias que estão vindo cada vez mais resistentes. E parte da culpa é nossa. E a mutação, ela existe, né? Existe, e é rápida. É muito rápida. Né? Então, assim, a automedicação, principalmente com antibióticos, é um crime. Não para você, para os outros também. Porque essa resistência, você vai passar essa resistência bacteriana para outras pessoas. Né? Então, isso é assim... O antibiótico é a coisa que tinha que ser trancada dentro de um cofre, a 7 chaves, para usar só em último caso. Isso... Vocês falando dessa coisa de tempos, né? A Fabiola falou que de manhã... ia brincar, só vinha de meio-dia almoçar, de tarde, e daí a minha mãe fazia assim, Denilson! Chamava a casa! E era assim, e não viesse daí. Não viesse pra ver, né? E ela ainda, a mãe me pede desculpa. Filho, desculpa pelas... vezes que eu te puxei a orelha, que eu te dei umas varadas. Eu digo, mãe, muito obrigado por senhora ter feito isso. Né? E eu vou dizer mais uma coisa para vocês nessa questão de frequentar o médico ou ir ao hospital. Porque na minha época, né,
Caçador era uma cidade aí com 30 mil habitantes, desenvolvimento ainda, e só existia o Hospital Jonas Ramos, que agora é a nossa Secretaria de Saúde, e eu lembro que eu fui para o hospital quando nós estávamos fazendo um carrinho de rolamento, né? Carrinho de rolamento. E que daí eu estava fazendo o dito mancal para colocar. Fabiola não vai entender muito, mas era para colocar o rolamento ali para prender ele. Para prender ele ali, e eu com a faca aqui, ó. Tá. E de repente, tá! Coloquei dentro do tanque lá, não, vai sarar, né? Só vi ficar vermelho aquele negócio. Mãe! E aí foi que eu tive que ir lá dar pontos, né? E a outra vez eu cheguei em casa com uma ripa debaixo do pé, com um prego atravessado no pé. Então, e graças a Deus, estamos aqui, né? Se viramos e estamos vivos, né? Saúde pública, como que vocês veem a saúde pública hoje? Não, talvez assim, não vamos falar local, ou se vocês quiserem, vocês é que sabem. Querem falar um pouquinho mais de forma abrangente? Vamos falar de Brasil ou de Santa Catarina? Como que vocês veem hoje a saúde pública na nossa sociedade? Eu vou falar mais do regional, porque é o meu convívio hoje, e para paciente oncológico, que é a minha rotina ali. Então, eu vejo que o SUS para paciente oncológico, depois que ele já tem o diagnóstico, ele é muito bom, ele flui muito rápido. Então, um paciente que já tem diagnóstico, entrou ali no naquela CISREG, fila, CISREG, né? Em 15 dias está constando em Joaçaba com o especialista para fazer o tratamento terciário. Mas chegar até o diagnóstico, até que faça a biópsia, que venha resultado, isso aí ainda é bem trabalhoso, custoso e demora muito. Então, eu sempre falo para o paciente, se tem condição, faz a biópsia, tem o diagnóstico. Com o diagnóstico em mãos, em 15 dias está em Joaçaba para começar o tratamento. Mas até lá, o caminho para chegar no diagnóstico ainda é árduo. Você que já trabalhou em várias prefeituras e continua ainda atuando também, prestando o teu serviço nessa área, você vê essa saúde pública talvez dentro das prefeituras de uma forma mais eficaz? Ou... Denilson, eu acho que não. Eu acho que assim, o investimento em saúde, o que a gente vê é que está diminuindo, né? Ou seja, o paciente tem um acesso cada vez mais difícil aos exames para fazer o diagnóstico. Você precisa fazer uma ressonância de próstata para fazer, antes de fazer a biópsia. Esquece. Ou você paga particular, ou você não vai fazer. Porque assim, você vai esperar 2 anos, 3 anos para fazer. E aí o câncer vai esperar até lá? Né? Então, não tem como. Então, realmente, assim, os pacientes às vezes têm que fazer milagre, né? Tem que juntar toda a família lá, juntar os troquinhos para pagar os exames para poder realmente fazer o diagnóstico. Tem o diagnóstico na mão, até porque assim, o investimento na parte de tratamento do câncer, ele é alto no Brasil. Então, é até uma coisa estranha, né? Porque assim, deveria investir muito mais na prevenção, no diagnóstico precoce, mas o investimento maior é para já quando está na fase que já tem o diagnóstico terminal. E aí faz quimioterapia, coisa que você não consegue fácil, né? Mas chegar ao diagnóstico, a gente vê que continua, ou melhor, está cada vez pior. Está cada vez mais difícil, infelizmente. A preocupação, claro que o governo tem várias outras preocupações, não é só a saúde, mas eu acho que assim, saúde, segurança e educação é o básico. Isso aqui não tem como ser diferente, né? Com certeza, isso é o principal, né? Eu acho que exatamente, né? 3 pilares que deveriam ser aquilo que todo gestor público deveria realmente, assim, não usar como palanque, mas efetivamente usar como forma de gestão. Saúde pública, realmente saúde, tá? Questão de segurança, realmente, tá? E certamente a gente sabe que a educação hoje ela muda, né? Muda a vida das pessoas, ela oportuniza as pessoas, né? Então, eu não estou falando aqui com 2 médicos, né? Que nasceram em berço de ouro, ou estou? Né? Nasceram em berço de ouro na educação.
no conhecimento, no exemplo de pai e mãe, por aquilo que a gente já sabe que aqui em IOF a gente entendeu. Vocês foram em buscas e receberam esse apoio, né? E certamente eu digo que a educação ela é fundamental, né? Então, graças a Deus que temos aqui hoje uma universidade que, inclusive, no ano passado foi referência, né? Na questão da nota, né? Na nota do Enem no curso de medicina. Vocês dão aula lá na Uniarp? Tirou tempo para dar aula na Uniarp? Ah, cara, o consultório está sempre cheio, eu não tenho tempo para isso. A gente acompanha os alunos lá no estágio que eles fazem lá no Hospital Santo Rio, então aí a gente dá um apoio ali no offline. E você, Fabíola? Não, com 2 pequenos, mais trabalho, mais casa, não sem dou conta, chance. Não. Tá. Mas de repente lá o Denilson, tem isso aqui, eu preciso de uma orientação e tal. Olha, eu quero fazer um trabalho voltado à área da mastologia. Se procurar você lá, consegue ter um... Não vou falar aqui, deixa pra lá, né? Pula! Troca de Valor Podcast hoje com essas duas figuraças aqui, meus amigos, doutora Fabíola Morosini e também doutor Ricardo Birkli. No que o Guilherme se formou? O que ele está fazendo residência já ou não? Não, ele terminou a faculdade metade do ano passado e está no Exército. O Exército pegou ele. Agora tá fazendo prova para residência. Agora, a princípio, quer fazer urologia, mas não por pressão. Não fiz pressão alguma. Não, com certeza. Mas eu acho que a opção foi dele. E ter essa vivência, né, dentro do Exército também, eu acho que é extremamente enriquecedor. Você teve? Na verdade, assim, como eu entrei com 16 anos na faculdade... Quando cheguei aos 18 que eu me alistei, então eu consegui o adiamento, consegui fazer a especialização em cirurgia geral em Porto Alegre e consegui o adiamento novamente. E aí, como eu não passei na primeira prova para urologia, fiquei de suplente, primeiro suplente, acabei me entregando para o Exército e fui servir no Hospital Militar em Porto Alegre. Mas foi uma época muito boa, cara. Assim, eu tinha recém saído da residência, cirurgia geral. Na época estava começando a cirurgia por vídeo, meus professores estavam aprendendo a fazer cirurgia por vídeo, e daí eu consegui fazer bastante e me dedicar um pouco mais a essa parte aí. E depois daí eu consegui entrar na urologia depois. Mas realmente assim, é uma fase importante, assim, porque a gente, assim, no Exército, pelo menos assim, no Hospital Militar ali, a gente tinha tudo que a gente precisava. Então, naquela época, assim, o Exército tinha, vamos dizer assim, investimentos grandes, assim, então precisava... o hospital comprou uma torre de vídeo para fazer cirurgia por vídeo e nenhum outro hospital no sul do Brasil, do Exército, tinha. O hospital de Porto Alegre comprou, investiu e comprou. Então, o pessoal tinha dinheiro para investir e melhorar a saúde. Então, a gente virou referência ali, então vinha pacientes dos 3 estados do sul para operar no Hospital Militar em Porto Alegre. Então, foi uma época muito boa, de muito aprendizado também. Ô, Ricardo, você com 33 anos, 26 só de caçador, tá? Como que você vê a estrutura da área da saúde em Caçador? Como que você vê a estrutura, né? Hoje isso evoluiu, está ainda muito aquém? Fala para mim. Não, Denilson, eu acho que assim, Caçador evoluiu muito, cara. Assim, desde que nesses 26 anos, assim, o Hospital Mais C começou a investir, trouxe alta complexidade em ortopedia, em neurocirurgia, em cirurgia cardíaca, né? Se abriu o Hospital Santo Rio, se abriu o Hospital Seicó, assim, para poder, né, dar um apoio maior. Então, coisa que a gente for olhar em cidades vizinhas não teve, né? Então, eu acho que assim, claro, os gestores de saúde aqui, né, e os médicos que tomaram a atitude de montar o Hospital do Seicó e o Hospital Santo Rio resolveram assim, não, vamos sair do anonimato, vamos deixar, né, de preguiça e vamos investir, vamos fazer, vamos crescer, porque assim, nós temos que dar um acesso mais fácil ao nosso paciente. Temos que dar qualidade de atendimento, porque assim, não precisa ir para fora para fazer determinadas cirurgias. Hoje em dia, assim, o conhecimento está aí para todos. Então, vamos fazer cirurgia robótica. Bom, a gente estou fazendo treinamento em cirurgia robótica, então a gente tem uma equipe, nós não temos robô aqui. E vai ser difícil que a gente tenha, porque
o custo é muito alto, a manutenção do robô é muito alta. A gente tem um acesso com uma equipe de Curitiba que a gente faz cirurgia em Curitiba. Até agora a gente teve um congresso, um encontro catarinense de urologia em Chapecó. O Hospital da Unimed de Chapecó está comprando o robô. E o Paulo lá, que é o responsável, o colega urologista que é responsável lá, até me mandou um zap ontem. Disse, Ricardo, não, fica tranquilo que está chegando o robô, vai chegar em novembro. Você vem aqui, faz o treinamento aqui na nossa máquina aqui, que é um pouquinho diferente. E aí vamos começar. Então, assim, não é longe tu ir a Chapecó, ir a Curitiba, fazer uma cirurgia robótica. Então, a gente tem esse acesso fácil hoje. E, Denilson, assim, a informação hoje, cara, está muito fácil. Eu digo assim, a gente, na época, eu não sei se a Fibula pegou a época, a gente ia na biblioteca e xerocava livro e é o que tinha. Só que aquele livro da biblioteca já estava desfasado já há alguns anos. Então, assim, e aí a gente fazia reunião dos colegas lá, pegava um artigo científico, nossa, aí um traduzia e passava para os outros, né? Porque, assim, a literatura atualizada é em inglês, né? Os americanos, os europeus. Então, só que hoje, assim... saiu os guidelines da Sociedade Americana e Europeia de Urologia. Você já recebe no mesmo dia. Entende? Eu sou sócio da Sociedade Americana de Urologia. Então, a revista americana agora é online. Então, os caras saiu do forno hoje e a gente já está lendo hoje no final da tarde. Tá. Então, o acesso está muito fácil. Então, assim, é só querer, né? Correr atrás e se manter atualizado. A medicina não dá para parar. Se tu parar uns poucos dias aí, se é atropelado pela informação, né? Então a gente tem que estar sempre na crista da onda, não adianta. Perfeito. Bom, Troca de Valor Podcast, a gente vai caminhando aqui já para os finalmente, mas eu gostaria de perguntar para ti, Fabiola, como que você vê, né, você acabou de falar aqui de um robô, como que você vê a tecnologia, ela auxiliando ou nunca vai substituir, né? Mas ela como uma ferramenta, como um auxílio para vocês profissionais? Eu acho que hoje quem não usar a inteligência artificial ao seu favor vai ficar para trás, né? Hoje você consegue treinar essas inteligências artificiais, elas têm um banco de dados enorme que a gente nunca vai conseguir ter na cabeça. E elas vêm para nos auxiliar. Claro, nunca vai substituir um cirurgião. Tem um robô, vai fazer, mas quem que está operando o robô? Alguém tem que ir lá, pelo menos. Alguém tem que operar o robô. Não faz sozinho. Não faz sozinho. Então, tem coisas que são insubstituíveis. Então, você usa a inteligência ao seu favor. Para tudo, né? Então, hoje até, às vezes eu falo, tem alguns pacientes que já chegam lá, o ChatGPT já falou tudo para eles. Já deu diagnóstico, tratamento, tudo eu falo. Daí, uma paciente esses dias para mim, o ChatGPT falou isso aí para mim mesmo. Eu falei, tá ficando difícil, né? Pra ver se a gente tá falando a mesma língua. Olha só. Ele já vem te testando. Sim, esse tipo de coisa chegou e não tem, né? É um caminho sem volta. Bom, você falou aqui de cursos de capacitação e isso tudo também, né? É uma coisa que, naturalmente, com essa evolução, embora a tecnologia esteja aí, às vezes preciso fazer uma consulta aí com o Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo ele está no congresso lá nos Estados Unidos, ele vai voltar daqui 15 dias, tá? Ainda tem isso ou dá para fazer online, Ricardo? Assim, a gente... algumas coisas sim, né? Se é um curso exclusivamente teórico, assim, tranquilo. A questão é assim, que alguns congressos assim, têm os cursos práticos também, né? Então, o ano passado eu fiz um curso em cadáver fresco, né? Para cirurgia de incontinência urinária, para bexiga caída, para levantar a bexiga e tal. Então, assim, é ao vivo. Não se assuste, gente. Cadáver fresco. É um cadáver, assim, que ele não está rígido ainda e tal, então... É um curso caro, né, que o pessoal trouxe dos Estados Unidos, o cadáver preparado já para fazer essa cirurgia. Aí você faz a cirurgia, daí o professor vai ali, abre todo o cadáver, disseca tudo para ver se você fez certo e tal, e te corrige na hora, assim. Então, é um desafio interessante, porque, assim, na verdade, esse procedimento, esse curso que eu fiz, era uma mudança de técnica, que é uma técnica um pouquinho diferente da que a gente já fazia. E, assim,
não foi difícil de pegar, até porque a técnica nova era mais fácil ainda, né? Então, foi bem tranquilo. Mas, então, a gente se obriga aí, tem que ir para fora e tem que fazer o curso, né? Não tem... Mas, assim, alguns cursos realmente a gente faz tudo online porque é mais curso teórico, né? Então, aí fica mais fácil. E, assim, o atendimento online, depois, né, da pandemia, ele veio, tem bastante, mas... Tem coisa que você precisa examinar o paciente. Você não vai conseguir fazer isso... O olho no olho ainda funciona muito. Né? Então, o paciente quer consultar por causa de uma alteração na mama. Posso ouvir toda a história, mas eu preciso examinar. Então, tem que estar lá. Então, não é tudo que a gente consegue resolver em telemedicina hoje. E até porque, muitas vezes, vocês acabam também exercendo um outro papel, né? Além de ser o médico especialista em urologia, a médica especialista em mastologia... acabam sendo os psicólogos, terapeutas de muita gente, né? A gente sabia, assim, no final da tarde sempre eu pego os pacientes, mando os exames e tal, assim, né? Mas quando tem algum diagnóstico complicado, assim, diz, ó, se eu for amanhã de manhã, eu só venho aqui às 8 horas, 7h30, antes das consultas, nós vamos conversar, olho no olho. Assim, como é que eu vou dar um diagnóstico de câncer de próstata por um áudio do WhatsApp? Não tem como, né? Eu tenho que olhar no paciente, no olho dele e mostrar, ó, fulano... Vou dar segurança que, olha, é um câncer inicial, nós vamos curar esse câncer, tem tudo para curar, assim, os exames todos estão dizendo que é um câncer pequeno, está localizado só na próstata, estão retirando a próstata, de não se livrar desse câncer para sempre. E assim, essa segurança não consegue passar pelo áudio, mesmo que fosse fazer uma videochamada, cara, é assim, aquele negócio, tu tem que sentir a pessoa, né? Então o paciente também tem que sentir o que o médico está realmente passando a informação correta também, né? Agora vamos lá, aqui no Troca de Valor, hoje nossa 17ª edição, com a Fabiola Morosini, especialista em mastologia, Dr. Ricardo Birkli, especialista em urologia, profissionais de amplo conhecimento e experiência nesta área aqui na nossa região. É bom, as plataformas digitais é algo fantástico, né? Nós conseguimos ser vistos ou ouvidos em qualquer lugar do mundo. Tomara que isso aqui chegue a muitos lugares. Mas eu quero fazer uma pergunta agora, tomara que eu obtenha as respostas, tá? E vou fazer a mesma para os dois. Quer que eu comece por você ou comece por ele? Você escolhe. As damas. Pode ser por mim, então. Por ti? Na tua área, eu gostaria que você falasse de se você pudesse resumir de forma sucinta, uma derrota que marcou você e uma vitória que marcou você. Eu acho que uma derrota, mas não que tenha dependido de mim, mas que eu fiquei muito triste, foi de uma paciente super jovem, tinha 30 anos na época. Aqui, acho que muita gente conheceu ela, era do Bombeiros Voluntários aqui. Diagnóstico com 29 anos, diagnóstico de câncer de mama. Aí tratamos, operou, fez químio, comemorando a última químio, metástase. E acho que ficou mais uns 2 anos, metástase em vários lugares. E essa foi bem triste, porque era muito nova. Né? Com 30 anos, a perda. E vitória, nossa, eu tenho vários, assim, de pacientes com diagnóstico precoce que foram lá despretensiosamente fazer o exame. Vamos fazer um ultrassom, e fizemos mamografia, ultrassom, diagnóstico, estão lá super bem, me agradecem todo dia. Eu gosto, quando eu fiz a cirurgia, que eu terminei, me formei, aí fiz residência em cirurgia geral, e aí eu não sabia o que fazer, e eu queria fazer cirurgia plástica. E aí um dia, eu lembro que a gente fez foi uma rinoplastia, uma cirurgia de nariz, uma mulher, ficou muito bom, muito bom. Ela pegou o espelho assim, tinha que ver a cara de decepção dela. Ficou nada do que ela tinha imaginado, assim, não ficou. Daí eu, não quero trabalhar com estética, não quero. E aí foi, daí eu aí mastologia, lidar com doença, e eu acho muito mais prazeroso você lidar com doença, porque o paciente é eternamente grato, porque você salvou a vida dele. Deve ser fantástico, né, receber esses feedbacks, né? Ricardo.
E você sabe que, assim, uma derrota, assim, grande, cara, eu acho que, assim, tem coisa Fora que marca. do Grêmio, né? Fora do Grêmio, essa não adianta, é só derrota, né? E, cara, quando eu comecei minha vida profissional em Portugal, eu tinha terminado a faculdade, comecei a residência, aí a gente começa a fazer uns plantões, assim, fora dele, né, pra ganhar uns trocos extra ali e tal. E, cara, é uma coisa que, assim, que às vezes me vem à cabeça, assim, eu tava de plantão, cheguei, recém tinha chegado no plantão, e veio a mãe e o pai tinham saído para jantar fora e deixaram a criança de 4 meses em casa sozinha. Tinha recém dado de mamar, botaram para dormir, e aí a vizinha ouviu a avó gritando, e aí torceram ela para o pronto-socorro. Tá, a criança tinha aspirado, tinha vomitado, tinha aspirado e tal, assim, sabe, assim, tu faz de tudo, cara, assim, é uma criança pequena, então, assim, nossa. Aquilo, cara, aquilo me marcou, assim, arrepia até hoje, assim, quando eu lembro desse caso. Porque, assim, foi, eu acho que o primeiro plantão que eu fiz na minha vida, fora da faculdade, e tu já pegar um caso daquele lá, e daí depois veio o pai querendo me agredir, como se eu fosse o culpado do que aconteceu. Meu filho, tu deixou meu filho morrer, né? Então, assim, aquilo marcou bastante por isso, assim, poxa, eu fiz o máximo que eu pude, entubamos, aspiramos, assim, pô, consegui levar a criança, consegui fazer, a criança estava em parada cardíaca, reanimamos a criança, consegui botar na ambulância, levei para o hospital maior, que era uma clínicazinha que eu atendi, e aí chegou lá, daí a criança foi para UTI e tal, mas acabou morrendo no dia seguinte, né? Aí o pai descobriu que eu estava plantando no outro dia de novo e foi lá para querer brigar, querer me matar, que eu tinha, né? Então, cara, assim, por mais que não fosse culpa da gente, assim, e tudo mais, mas, assim, é uma derrota que assim, a gente faz a medicina, assim, não sei se a gente cria aquela expectativa que, assim, não, eu vou salvar vidas, eu vou fazer a diferença na vida das pessoas, e aí tu vê que a gente tem um limite, que a gente não consegue passar. Então, cara, eu acho que é a maior das derrotas que eu tive, e ali a gente bota os pés no chão e diz assim, não, eu vou fazer o que eu posso, né? Mas, assim, eu não posso me abalar com isso. Então, mas foi assim, foi um aprendizado, né? Com certeza. Quanto a vitórias, cara, eu digo assim, hoje eu tive uma vitória, o paciente me mandou o exame agora no finalzinho da tarde, assim, eu fiz uma reversão de vasectomia, o cara separou, casou de novo, né? Daí ele mandou o exame assim, 23 milhões de espermatozoides, faz 3 meses e meio aqui. Fulano, pode fazer, agora tá tudo certo. Agora vai. Que legal, né? Então, assim, o Fabio falou assim, cara, todo dia é uma vitória. Esse menino que a gente detectou um câncer no inicial ali, pô, cara, ele veio consultar por um problema, achamos o outro e curando, assim, fiz a diferença na vida dele. Amém. Então, isso aí é isso que dá aquela força pra gente continuar. Eu acho que esse dia eu estava vendo daquela cirurgiã em Londres lá, que ela tem 90 anos de idade, 92 anos, e continua operando lá em Londres, no Hospital de Londres, cara. Que é isso? Exato, tomara que eu consiga chegar tão longe. Eu tenho vontade e assim, garra pra gente correr atrás e poder... Porque assim, cara, o dinheiro... Claro que é importante, todo mundo quer, trabalha por dinheiro, mas assim, cara, o que melhor tu recebe é esse retorno. Doutor, muito obrigado, que isso, olha, tu mudou a minha vida. Então, isso aí não tem preço, cara. Então, acho que essa é a vitória diária que a gente tem, que dá ânimo pra gente seguir em frente e continuar fazendo o que a gente faz. Né? Exatamente. Bacana demais, olha, para mim foi uma alegria. Eu espero que tudo que eu aprendi hoje aqui a gente consiga também transmitir para todas as pessoas que vão assistir, seja na forma integral no YouTube, seja também no Deezer, no Spotify, ouvir. E certamente hoje nós tivemos mais um daqueles episódios que é de enriquecer e fazer com que você perceba o quanto é importante você cuidar de você. Dr. Ricardo Birkli, doutora Fabiola, eu ia fazer um ping-pong aqui, tá? Mas acho que vamos deixar, né? O ping-pong é assim, eu lanço uma frase ou uma palavra e você me responde. Quer? Vai lá, mão? Não, vamos lá. Vamos tentar. Certo? Vamos lá, então. Família. Cara, esposa, filho, é tudo pra mim. Assim, é a segurança que a gente tem, é o que a gente fica na retaguarda ali, nos dando força pra gente fazer tudo.
Guilherme e Júlia. Foi um investimento da minha vida, né? Ensinei, assim, o meu pai se formou advogado com 45 anos de idade. Saiu da agricultura e foi para trabalhar de caixa de banco e se formou com 45 anos de idade. A minha mãe foi fazer faculdade, depois que ele terminou a faculdade, ela foi fazer faculdade. Então, assim, eles não falaram nada, só deram exemplo. Né? Os 3 filhos, um promotor e 2 médicos. Então, acho que o exemplo é tudo. Então, eu sempre disse para eles assim, batalhe, corra atrás, porque assim, dinheiro as pessoas tiram de você, carro tiram de você, casa tiram de você, a enchente leva, mas conhecimento, inteligência, ninguém tira. Então, assim, esse foi o meu... Se tem alguma coisa que eu tentei plantar na cabeça deles, foi só isso. Santa Rosa. Sabe, Santa Rosa teve 3 pessoas importantes saindo de lá, né? O Tafarel, a Xuxa e o Ricardo Biggs. Caçador. Cara, Caçador foi a cidade que me acolheu. Assim, realmente assim, foi muito bem recebido desde o início, cara. Assim, a pessoa que me recepcionou, me conseguiu tudo, que foi o seu Ward, da imobiliária. Né? Você lembra dele? É uma figura, assim, querida, muito querida. Você não assim, teve oportunidade. Pense num homem... Sempre de terno e gravata. Muito elegante. E assim, e ele me acolheu, então, doutor, eu vou conseguir... Ele me conseguiu a casa para alugar, conseguiu uma empregada para trabalhar para mim, conseguiu tudo, cara. Então, assim, foi a pessoa que me recebeu e me encaminhou tudo aqui em Caçador. Então, e assim, eu sempre fui muito bem recebido por todo mundo aqui, cara. Eu dentro do hospital, o povo aqui de Caçador me recebeu... assim, eu tá chegando aqui, ninguém te conhece e tal, mas no primeiro dia que eu abri o consultório, eu tive um paciente, né? E seu Vias-Bic. Foi o paciente número 1 de Caçador. No dia seguinte, o consultório estava cheio, cara. Olha só. Então, assim, foi uma recepção, para mim, maravilhosa. Não tenho que... como agradecer a todo mundo que me recebeu aqui. Tinha mais. Grêmio. Cara, eu não sou assim, aqueles gremistas assim, fanáticos. Né? Não, assim, segunda-feira eu vou ali ver como é que deu o jogo do fim de semana. Então, se ganhou, comemora. Se ganhou, comemora. Então, tá assim, é só para tirar sarro dos... Ainda mais assim, Grenal, ganhou do Inter, pô, só para tirar sarro dos Colorados. Só isso. Obrigado, Ricardo. Fabiola. Vamos lá, Fabiola. Olha só. Federal do Paraná. O que foi para você? De ensino a minha base. Só quem, não sei como é que tá hoje, mas na nossa época, só quem faz federal é que sabe o que era a importância de estudar numa faculdade pública com estrutura. Coisa que antes muitas faculdades particulares não tinham, a federal tinha. Então, tenho muito orgulho de ter feito faculdade na Universidade Federal. Júlio e Rosângela. Minha base, né? Foi onde tudo começou. Meu pai, minha inspiração, foi por ele que eu fiz 3 anos de cursinho. Aí, no segundo ano, ele ia pagar a faculdade. Deu, não vai. Estudei mais um ano e a dedicação toda foi por ele, para ele. Legal. Thierry Vieira. Hoje é o meu pilar, ele e meus filhos. Uma Fabiola antes deles e a outra depois. Bacana demais. E Caçador? Meu lar. Hoje é o meu lar. Brasil. Nossa terra, né? Apesar de tudo de que vem acontecendo, mas é onde eu nasci, eu gosto de morar aqui. Bom, agora, tá? Chegou o momento que eu gostaria de convidar vocês e a gente vai fazer aqui um registro, né? Eu vou pedir para o pessoal da produção, eles vão pegar essa câmera central e eu quero pedir para vocês um favor. Eu quero pedir um autógrafo. Eu gostaria que vocês assinassem esse painel aqui, como nossos convidados, que estiveram aqui no Troca de Valor, enriqueceram
certamente muitas pessoas, alertaram muitas pessoas e deram exemplo a outras também. Então, quer escrever com preto ou azul? Preto. Preto. Então você vai escrever com azul. Com o azul do Grêmio. Certo? Tá aqui, ó. Eu entrego para vocês. E é claro, vamos ficar de pé para que a gente possa aqui fazer então esse registro, tá? Fique à vontade, Ricardo. Vai ela então. Olha aí, ó. Tá? Por favor. Doutora Fabiola Morosini, aqui no Troca de valor. Foi uma alegria, tá? Muito obrigado por estar aqui com a gente, por fazer esse 17º episódio ser um episódio que valeu a pena, tá bom? Então, e atenção, né? Eu acho que esse é o momento assim de a gente pegar e falar também sobre a coisa mais importante desse mundo, que é a vida, e a vida com saúde. Vai lá, Ricardo! Capricha aí. Fabiola escreveu ali, ó, trocando muita informação. Obrigado! Muito sucesso. Cara, Fabiola, obrigado. Obrigada. Essa mulher aqui ajuda muitas mulheres também. Ricardão, obrigado aí, meu irmão. Obrigado aí a todos, tá? E esse foi mais um Troca de Valor podcast, nossa 17ª edição, sempre com a força da Unimed e também da Uniarp. Até a próxima!